Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas ao Scanner da Bolsa. Aqui é o Eduardo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a COSE 5, Coelce, Companhia Energética do Ceará, uma empresa bem fora do radar, é uma small cap, ela tem baixa liquidez, mas é uma empresa interessante do ponto de vista do investidor, pessoa física, né, que investe pouco dinheiro, é uma empresa que oferece oportunidades, né? Então, vamos fazer um breve vídeo aqui dessa empresa. Só antes de começar, quero deixar aqui o nosso disclaimer e também já convidá-los a se inscrever no nosso canal. Assim vocês vão receber as notificações cada vez que a gente publicar um novo vídeo. Bom, então a Coelce é a principal empresa de energia elétrica do Ceará. É uma empresa bem fora do radar, como eu já comentei. Ela não tem muita expressão na bolsa. Ela sequer faz parte do índice das empresas de energia elétrica. E como ela tem uma baixa liquidez diária, ela negocia uma média de 2 milhões de reais por dia, o que é muito pouco. Então, o investidor institucional, né, que são os grandes fundos, eles têm dificuldades em alocar nessa empresa. Então, isso cria um grande diferencial para nós, né, pequenos investidores individuais, pessoas físicas, porque nós temos a capacidade de estar podendo entrar e sair dessa, dessas empresas, né? Então, eu só queria comentar aqui porque ela acabou de soltar também o resultado do segundo trimestre de 2023. É uma empresa que, ao meu ver, parece bem enxuta e uma grande oportunidade de investimento, né, pensando no longo prazo. Como vocês podem ver aqui, ela tem os múltiplos bem saudáveis, né? O dividend yield médio ele está baixo, né, por uma empresa dessa, que ela geralmente tem um foco para receber dividendos, né, no futuro, mas como vocês podem ver aqui mais embaixo, ó, ela ela está aqui agora com um pouco menos de dividendos, né? 2022 pagou menos, porém ela tem um histórico, né? Que ela oscila, né? Então ela já teve momentos onde ela conseguiu pagar mais dividendos, né? Porém, isso não é a única maneira de se avaliar uma empresa, né? Principalmente pelos dividendos. Como dá para ver aqui, as margens de lucro dela, que isso aqui é muito interessante, né? E muito importante, né? A gente olhar, elas são altas, né? Então ela trabalha com uma margem aqui de 19%, margem EBITDA, o retorno sobre o capital investido também aqui ó, acima de 10, 15%, então bem interessante. Aqui ó, ela está negociando ao preço justo do valor patrimonial 1, né? Então ela está sendo pago o valor justo dela com relação ao patrimônio, tá? E a dívida líquida dela, né? Essas empresas às vezes elas precisam fazer grandes financiamentos, então ela tem uma dívida um pouco maior aqui, só que mesmo assim é uma dívida que ela é administrável, né? Então, quanto a isso aqui, eu não vejo problemas. E no nosso cálculo aqui do preço justo de Graham, vocês podem ver que aqui está o gráfico de histórico da empresa, a cotação do preço, e o preço justo está aqui em cima, está em R$ 95, enquanto que a empresa está a 50, né? Então nós temos aqui, isso dá uma margem de segurança de 87%, segundo a fórmula de Graham. Para quem quer saber um pouco mais sobre essa fórmula, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo, onde leva para um artigo no nosso blog, onde a gente explica como que funciona, como que se calcula e como que a gente interpreta o resultado dela. Então aqui nós temos o resultado operacional da empresa, que é a DRE, né, que acabou de ser publicada agora, nessa semana. Eu gosto muito de analisar o resultado bruto da empresa porque é realmente a receita operacional, ou seja, é do que a empresa vive, né? Então aqui a gente vê se a empresa está desempenhando bem ou não na sua natureza, aquilo que ela faz, né? Porque quando a gente analisa o EBITDA, que já é um resultado final dela, entra outros tipos de lucros, né? Não operacionais. Às vezes a empresa tem uma receita financeira, ela vendeu algum ativo, alguma coisa, isso pode impactar no resultado, né? E criar algum tipo de distorção. Então aqui a gente vê mesmo como que a empresa funciona. Porque se isso aqui está dando algum resultado negativo, então coloca em xeque toda a operação da empresa, porque ela não consegue fazer aquilo que ela é capaz de fazer, né? Mas não é o caso aqui. Então a gente pode ver que ela entrega resultado, porque aqui cada trimestre a barra azul são as receitas e a barra rosa são as despesas. Então a gente vê que todos os semestres a barra azul ela está maior do que a barra rosa, né? Então sempre criando lucro. Nessa linha aqui embaixo
é o saldo das duas, né? Ou seja, o resultado bruto, né? Receita menos despesa. E a gente vê aqui que no segundo trimestre aqui, ó, ela teve um pequeno aumento aqui, ó, de 399 milhões para 418. Então teve um aumento aqui. Outra maneira de analisar é vindo aqui, a gente troca para janela de 4 trimestres acumulados. Ou seja, eu estava analisando trimestre por trimestre e agora eu estou pegando então sempre os últimos 4 e somando eles. Assim a gente consegue ter uma ideia, por exemplo, de empresas que elas têm ciclos durante o ano, né? Isso aqui funciona bem, por exemplo, em empresas do setor agrícola, né? Então que elas têm as safras, então dá para a gente ver bem, porque elas vão ter alguns resultados que às vezes vão ser fracos, mas é a natureza, porque naquele trimestre realmente não teve produção, né? Então a gente pode ver aqui que ela tem permanecido bem estável, né, aqui nos últimos trimestres. Então aqui é com resultado também uma leve queda aqui, mas dentro aqui de uma boa estabilidade. Então eu não vejo muito do que se preocupar com isso aqui também, né? E aqui quanto à evolução do patrimônio líquido, nesse gráfico aqui eu gosto de desligar todas essas linhas e deixar só do patrimônio líquido. Isso aqui também eu acho muito importante. A gente vê que o patrimônio cresceu, ó, do último trimestre para cá. Ele vem crescendo aqui, né? Bem bonito aqui, né? Agora vamos à parte técnica. Aqui no Scanner Pro, nós temos também o Onde Investir Hoje, que é uma seção onde a gente traz e filtra diariamente quais são as empresas que estão interessantes para estar investindo naquele momento, sob a ótica de análise técnica e fundamentalista. Ou seja, a gente vê as empresas que graficamente elas estão apanhando, elas estão em queda e alguns indicadores de análise técnica sinalizaram compra, mas também são empresas que, dentro da ótica fundamentalista, elas estão com múltiplos bons também. Então a gente tenta pegar empresas boas e baratas, né? Que é o que a gente sempre tenta fazer, né? Então a gente vê aqui que tem a COSE 5 aqui, a Coelce, tá? Então ela tá nessa lista aqui. E aí olhando aqui no gráfico, esse aqui é o gráfico semanal da Coelce. A gente vê que essa linha vermelha é a média móvel de 200 períodos. Ela está horizontal e o preço está justamente aqui, em cima da média. Então, isso aqui, na análise técnica, significa que ela está no preço justo. Então, ela está aqui, né, dentro da média móvel aqui de 200 períodos. Ela teve toda essa queda aqui. Olhando no gráfico diário agora, a gente consegue então dar um zoom nessa queda, né? Dá para ver que do topo aqui que ela fez em julho, 3 de julho, então, ou seja, um mês atrás, ela já caiu 12%, né? Ela está aqui então negociando na faixa de R$ 50. E outra coisa interessante é isso aqui, ó, o índice de força relativa, que é um indicador que a gente usa dentro dessa fórmula onde investir hoje para chegar, né, nessa lista de empresas aqui. Então, ele é um dos indicadores que entram no nosso cálculo. E a gente pode ver que ele chegou aqui, ó, na linha 30, que é a linha de sobrevendido, né? Não é sempre que um ativo chega nessa linha. Então eu vou dar um zoom aqui, eu vou afastar, né, para dar uma olhada aqui no passado. A gente pode ver, ó, são poucas vezes que ele caiu ali. E sempre que chega aqui nessa linha 30, no passado aqui, ó, ele tende a fazer um fundo cada vez que ele encosta nessa linha. Então tudo leva a crer também que esse preço aqui ele já chegou numa exaustão e ele tende a estar fazendo um fundo agora, né? Obviamente não é nada garantido. E quando a gente volta aqui na página da empresa, aqui dentro do Scanner Pro, cada vez que a empresa entra aqui nessa lista do onde investir hoje, a gente sinaliza no histórico da empresa aqui, do histórico do preço, com essa bolinha vermelha aqui, que são as entradas, tá? Como coloquei aqui na legenda, né? Entradas identificadas pelo método de risco-retorno onde investir hoje. Então a gente consegue ver aqui com clareza que ela está sinalizando aqui então uma entrada, né? Nesse exato momento. Então é isso, pessoal. Assim, é um breve vídeo aqui sobre essa empresa.
Se você tem interesse em saber um pouco mais dela, eu recomendo que você crie uma convicção sobre essa empresa, porque como eu mencionei, ela é uma empresa meio que por fora do radar, você não ouve muito falar, né, nos portais de mídias e nos grupos de discussão, mas nem por isso ela deve ser descartada como uma boa possibilidade de investimento, né? É uma empresa de um setor de muita estabilidade, é um setor de energia elétrica, né? Então a gente sabe muito bem para longo prazo, pensando, né, em ter uma carteira previdenciária, esse setor é um dos melhores, né? Então, realmente vale a pena você ir atrás um pouco e conhecer um pouco mais essa empresa e formar sua convicção de investimento sobre ela. E quero deixar também aqui um recado sobre essa ferramenta, que é o Scanner Pro, é uma ferramenta nossa. E se você tiver interesse em assinar, tem um link na descrição do vídeo e também nós temos um canal Telegram gratuito, onde você pode entrar lá e a gente fica postando praticamente todos os dias algum conteúdo da bolsa, alguma informação sobre alguma empresa, alguma notícia. Então lá você também fica informado, né? E a gente também fica postando diversas análises feitas a partir dessa ferramenta. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E se você gostou desse vídeo ou tem algum comentário, alguma crítica, deixa também um comentário aqui embaixo. Um abraço e até mais.